Olá, nesta aula vamos trabalhar com a ferramenta caneta, que ela serve tanto para criar quanto para selecionar. Vamos arrastar essa imagem aqui que está disponível nos recursos e converter em uma camada. Aqui no caso a gente vai usar a ferramenta caneta. Como que ela funciona? A tecla de atalho dela é o P, ou então ela fica aqui embaixo, você segura, usa a primeira, opções da ferramenta caneta. Você dá um clique, leva para outra parte, clique e segura. Se você apenas clicar, ela vem reto. Se você clicar e segurar, arrastar o mouse, você faz uma curva, olha só. Aí, por exemplo, a gente vai fazendo aqui e vai até fechar o desenho. Fechou o desenho, para que serve esse desenho? Se eu mover, olha só, não acontece nada. A gente volta aqui para a caneta. Para que serve esse desenho da caneta? Ele serve para criar uma seleção. Então você dá um botão direito e criar seleção. E dá um OK, que está as opções se você quer aumentar ou diminuir. Vamos dar um OK. Essa seleção eu posso deletar, eu posso preencher ela usando o balde de tinta com outra cor, que seria no caso para criar. Por exemplo, se eu fosse desenhar o número 2 aqui, o que a gente faria? Vamos pegar a caneta aqui, segurando aqui. Vou fazer mais ou menos apenas para a gente ter uma noção. Criar uma seleção e usar aqui a lata de tinta. Pronto, fizemos um 2 aqui do lado. Ficou muito feio, mas é só para a gente ter uma ideia. Vamos dar um Ctrl Z aqui. A caneta, quando você faz ela, tem como você mudar as curvas dela depois. Como que eu faço isso? Acabei de desenhar ela, a gente vai usar aqui, ó, ferramenta de converter pontos. Essa ferramenta de converter pontos, olha só, eu posso clicar nos pontos que eu já criei e mexer eles livremente. Uma ideia aqui, por exemplo, vamos dar um ESC aqui e vamos usar a caneta, por exemplo, para fazer o símbolo da Nike. Vamos dar um clique aqui, outro aqui, a gente arrasta um pouco, aqui embaixo e vamos fechar. Agora com ele desenhado, a gente pega aqui a ferramenta, olha só, no mesmo lugar da caneta, converter pontos. A gente vai clicando e ajustando, olha só. Vamos pôr aqui a cor preta. Pronto, a gente tem um símbolo da Nike que não ficou nem um pouco parecido. Mas deu para ter uma ideia do que dá para fazer com a caneta. E agora, para que a gente usa essa caneta? Não só para desenhar, mas também usa para selecionar. Se eu quiser, por exemplo, recortar um gomo dessa corrente de uma maneira que fique bem detalhado o recorte. Vamos dar um zoom aqui e vamos pegar a caneta. Vamos dar um clique aqui e vamos clicando. Eu clico e seguro, ela faz a curva. Olha só. Fazendo bem detalhado, clicou e segurou. Se aqui ficou para dentro, você segura o Ctrl e arrasta. Essa parte do Ctrl ela funciona enquanto você ainda está desenhando. O espaço eu vou arrastando para cá. Olha só. Aqui a gente pode ir dando um clique. Tirou ali. Fechou aqui. Botão direito, criar seleção. Ok. Nessa seleção, um jeito mais fácil de apagar aqui, vamos usar aqui a cor, ó, essa cor laranja que é a mesma do fundo, e usar o balde de tinta.
em toda essa seleção. A gente vai transformando ela. Ou então podemos usar o pincel aqui. A gente aperta o B, que é do pincel, olha só, ferramenta pincel. E vamos mudar aqui para o modo do pincel sem as bordas esfumaçadas. Aí só passar aqui, ele vai pintar só dentro de onde está selecionado, olha só. Para trocar a cor do pincel, você segura um Alt e clica aqui pegando a amostra dessa cor. Ó. Vou pegar o mais escuro um pouco. E vamos dar um Ctrl D aqui para remover a seleção. Não ficou tão legal, porque o nosso fundo ele tem um enfumaçado, você pode ver. Depois eu vou ensinar como que a gente tira isso aqui, que é uma outra ferramenta que a gente usa para copiar esse preenchimento. Copiar esse preenchimento enfumaçado. Nas próximas aulas a gente vai ver ele, não se preocupa com ele agora. Nessa aqui a intenção é apenas aprender da ferramenta caneta. E a gente pode também usar essa caneta, por exemplo. Eu vou pegar aqui de uma maneira bem rápida, apenas retirar aqui um gomo dessa corrente. Vai ficar uns detalhes passando, mas é só para a gente ter uma breve ideia do que dá para fazer. Que depois nas próximas aulas a gente entra em mais detalhes de como fazer isso de uma maneira mais profissional. Fechei aqui, a gente criou a seleção. Como que eu duplicaria isso? Eu posso dar aqui um segura Ctrl e J. Fazendo Ctrl J, olha só, eu criei uma cópia daquele pedaço. Então é isso. Na próxima aula a gente vai fazer bem detalhada essa ferramenta caneta para recortar uma imagem bem grande com um fundo bem diferente que não dá para recortar com as ferramentas automáticas. Então pratique bastante essa ferramenta caneta e até a próxima aula.